Olá, a nossa reflexão de hoje está em Romanos capítulo 1, verso 21 e 22, que diz: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Paulo fala como o mundo deixou a Deus, como o mundo abandonou a Deus, o que uma pessoa faz quando se afasta do Senhor e não quer saber de Deus. Em primeiro lugar, nessas pessoas há um conhecimento suficiente, isso mesmo. O texto diz: porquanto tendo conhecimento de Deus, eles tinham conhecimento suficiente da pessoa de Deus. O problema humano não é a ausência do conhecimento de Deus, mas a negação desse tal conhecimento. O homem ele possui suficiente conhecimento da verdade, mas ele tenta abafar, ele tenta fingir que não existe. Em segundo lugar, vemos nesse texto uma rejeição consciente. Não o glorificaram como Deus. Eles tinham conhecimento de Deus, mas não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Vemos aqui que o pecado humano é um pecado, a princípio, por omissão. Eles deixaram de glorificar. Eles não glorificaram e nem deram graças. Quando os homens rejeitam a verdade, automaticamente eles abraçam a mentira em seu lugar. A ausência da verdade sempre assegura a presença do erro. Um pastor chamado Hernandes Dias Lopes diz que o homem ele rejeita o conhecimento de Deus de duas formas. Primeiro, deixando de glorificá-lo por quem ele é, e segundo, deixando de agradecer por tudo que ele fez e continua fazendo. Nós glorificamos a Deus por quem ele é e damos graças por tudo aquilo que ele faz. Mas os homens se tornaram nulos, tanto ali quando Paulo escreve à igreja de Roma, como nos dias de hoje. Os homens se tornaram nulos em seus próprios pensamentos, em seus próprios raciocínios. O homem começou a pensar e tirou Deus como referência do seu pensamento. Quando a gente tira Deus como referência dos estudos, quando a gente tira Deus referência do trabalho, quando a gente tira Deus como referência da nossa vida e do pensamento, a nossa mente, o nosso raciocínio se torna nulo. Ou seja, falar da criação sem falar do Criador é um grande erro. Ensinar as pessoas sobre a vida sem Deus, sem falar de Deus, é um erro. O resultado não é à toa em que o mundo está um vazio de Deus e um raciocínio nulo. O que começa na mente vai para o coração. Exatamente, se você pensa a parte de Deus, esse pensamento vem para o coração. E o raciocínio errado, pensamento errado, conhecimento errado, leva o coração às trevas e não à luz. Não clarifica, não mostra a verdade, mas mostra o erro e as trevas. Quando o homem perde o conhecimento de Deus, perde também a referência de santidade. Não sabe mais de onde vem nem para onde vai, ou seja, leva a vida que essa pessoa realmente quer. Ela torna-se totalmente louca. Eles achavam que deixar Deus, abandonar a Deus, deixá-lo de fora, seria um ato de sabedoria. Mas Paulo diz que essa é a mais loucura existente, a maior forma de tolice é viver a parte de Deus. Então que Deus nos ajude a ter uma vida que o agrade, como levar uma vida de gratidão por tudo que ele fez e por tudo que ele é, e que possamos glorificá-lo como Deus, por quem ele é. E que Deus nos ajude a não viver como essas pessoas, mas trazer para as nossas vidas o que Deus quer que façamos, como Deus quer que vivamos e que possamos viver assim, dessa forma, agradando a Deus, glorificando a Deus para o nosso próprio bem e para a glória e louvor do nome dele, até que ele venha.